Fala, turma! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Continuando aqui na nossa playlist Bravo, a nossa playlist sobre opções, que seria um mini curso bem básico para todos aqueles que não têm conhecimento nenhum em opções, desejam aprender e iniciar nesse maravilhoso mundo dos derivativos. Maravilhoso eu falo pelas diversas oportunidades que ele pode proporcionar para o investidor. Porém, um mundo muito perigoso se você não souber o que você está fazendo e se deixar levar pelas emoções. Mas o objetivo do vídeo de hoje é a gente mostrar as duas operações básicas, né? Nesse vídeo eu vou mostrar uma e no próximo eu vou mostrar outra, para você realizar com as opções. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a conhecida por muitos venda coberta, beleza? Então fica até o final que você vai sair daqui sabendo como realizar a venda coberta. Roda a vinheta. Então vamos lá. Primeiramente, uma definição bem básica do que seria a operação de venda coberta. A venda coberta ela consiste em você vender uma opção de compra, ou seja, ela vai dar o direito para alguém assumir as suas ações, certo? Subentende-se logo que você tem que ter as ações para entregar para essa pessoa. Caso você não tenha, essa é uma operação de venda a descoberto. É uma venda de call a descoberto. É a pior operação que a gente pode fazer em opções. Porque para cima, o ativo ele não tem limite de subida. Então, teoricamente, você não sabe onde vai parar. Aí vamos explicar aqui a operação que vai ficar mais fácil para entender. Como que é a montagem dessa operação? Vamos supor que você resolveu comprar o ativo, essa cotação aqui ela é de sexta-feira, então você comprou exatamente nesse preço que está mostrando aqui, R$ 26,29. Aí você decide realizar uma venda coberta nele. Então você vai nas opções de call. Uma indicação que eu dou, eu não gosto de fazer muito próximo, tá? 15 dias úteis, 10 dias úteis. Dê preferência para 30 dias úteis no mínimo, porque vocês vão pegar um prêmio maior. Porém, a chance do ativo movimentar com tempo maior ela é maior. Então você tem que pesar, né? Taxa menos risco, mais taxa mais risco. Quando você monta a sua venda coberta, você tem que estar muito tranquilo de entregar o seu ativo, porque é o risco da operação. Não adianta falar, o risco é baixo, não acontece muito. Mas assim, entra na operação somente determinado. Não, eu vou entregar meu ativo. Se eu não entregar, lucro meu, beleza, eu posso fazer no mês seguinte. Porque assim vocês vão ficar mais confortável de montar a operação e vão evitar de ficar montando operação sempre. Já que se você não quer correr o risco, não monta, né? Apesar que depois aqui no decorrer do vídeo a gente vai falar formas de se defender. Mas voltando, a gente compra o ativo, comprei a R$ 26,29. Vamos supor que eu tenha comprado 200 ações, tá? Se eu comprei 250, se eu comprei 280, se eu comprei 220, não interessa, porque opções a gente só negocia lote fechado, de 100 em 100. Se eu comprei 230, eu tenho que negociar 200 opções, porque se eu negociar 300, eu vou estar negociando 70 opções a descoberto, onde eu não tenho 300 ações para entregar, certo? Então, se você comprar um valor menor, né, comprar no fracionário ali, na parte da centena. Então, se você comprar um valor menor, picado na verdade, né, 150, 250, 230, 320, 480, você vai vender sempre a menos. Comprou 480 ações? Faça 400 vendas cobertas. Comprou 330? Faça 300. Comprou 250? Faça 200. Beleza? Porque assim você nunca vai ficar descoberto. Então aqui, compramos 200 ações de Petrobras a 26,29. Eu tenho aqui, no opções.net, uma infinidade de strikes, né, que eu possa vender. Eu abri bem para poder explicar para vocês.
Quando você realiza a venda muito dentro do dinheiro, por exemplo, um strike aqui de 17, 16, lembra lá das primeiras aulas que quanto maior o delta aqui, mais ele se aproxima de 1, a gente diz que aumenta a probabilidade de acontecer o exercício das opções. Então essas opções aqui, elas estão muito dentro do dinheiro. É praticamente líquido e certo que você vai entregar suas ações. Se você não tem o interesse de entregar as ações, não faça dentro do dinheiro. Essa aqui ela é conhecida como operação de taxa. Ela é uma venda coberta, mas ela é muito dentro do dinheiro. Então dê preferência para vender ATM, que é na linha do dinheiro, exatamente onde o preço do ativo está, ou OTM. Porque o que vai acontecer? Se o seu intuito não é entregar as ações e você vende ATM, você pode ficar naquele medo. Ah, o ativo, mas o preço está muito próximo aqui, ele vai subir e tal, e não sei o quê. Mas vai tendo umas malícias que você vai pegando com experiência, que essas opções aqui, elas carregam muito valor extrínseco. Então, qualquer queda que o ativo cai, essa opção ela se desvaloriza muito e você consegue reverter a posição, você consegue zerar, deixando de ter a obrigação. Então, a sua opção ela tem uma valorização muito grande, né? Quando a gente vende uma call, se o ativo sobe, a call desvaloriza, ela valoriza, tá? Então, se você vendeu por R$1, a call aqui de strike 2694, e o ativo subir, essa opção aqui, ela vai valorizar. Ela não vai passar a valer mais R$1. Ela vai valer 1,20, 1,30, 1,40. Aí, se você não quiser entregar o ativo, não quiser deixar acontecer o exercício, você vai ter que zerar a operação e vai perder dinheiro, porque você vendeu por 1 e vai ter que comprar por 1,30. Só que, quando a gente faz essa operação aqui com as opções ATM, e o ativo ele corrige, ela perde valor muito rápido. Então você vendeu por R$1, talvez o ativo caiu um pouco, ela está valendo agora 60 centavos, 70 centavos. Aí você consegue reverter a operação, tirar um lucro e já montar uma operação para o mês seguinte. Por isso que é muito interessante as operações ATM. Aí o que vai definir a sua entrada na operação, você pode usar como referência tanto o delta, né, que a gente faz essa correlação entre delta e probabilidade de exercício. Você pode usar aqui, por exemplo, o delta 30, ele é muito usado, né? Esse aqui, ó, 31, 30, 29. Tem até um estudo que tem um vídeo no canal sobre a Bolsa de Chicago lá, que eles simularam durante 30 anos. E esse delta aqui, para venda coberta, foi o delta mais lucrativo. Obviamente que vão ocorrer exercícios no decorrer da vida ali operacional, né? Mas ele foi o que se mostrou o delta mais rentável. Aí você pode usar como referência vender no delta 30 ou utilizar análise técnica. Você pode pegar e traçar ali suportes e resistências no gráfico para definir pontos de venda. Por exemplo, vamos colocar um gráfico semanal que, né, quando você aumenta o time frame, as indicações aqui elas ficam mais confiáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vê que nós temos uma resistência nesse topo aqui, certo? Qualquer venda que eu faça acima desse ponto, teoricamente, ela é mais segura, porque o preço ele encostou aqui e caiu. Ou seja, ela é uma região de compradores e vendedores, aí vai ter gente estopando. Eu não vou entrar nesse mérito de análise técnica, tá? Eu só estou explicando aqui para vocês as possibilidades. Então vocês podem realizar utilizando como referência suportes e resistências. Aqui a gente tem uma outra resistência considerando já o preço do passado, né? Uma resistência do passado, que ela tocou uma vez nela, tocou duas e depois rompeu. Então, possivelmente, quando tocar aqui de novo, ela vai oferecer um pouco de resistência. Mas não significa que não vá passar. É somente uma referência de posicionamento. Mas não tem mistério. A venda coberta é você comprar o ativo e vender a opção. Você vende a opção exatamente na quantidade que você tem de ativo. Lembrando daquele detalhe do lote fracionado, né? Sempre vai vender lote cheio, aí você acaba vendendo menos. As opções OTM, desculpe, elas vão ficando mais baratas, o prêmio vai ficando mais barato. Porém, pensando em não ter exercício, são opções mais seguras. Se a gente vender aqui no Delta 30, eu recebo 49 centavos e vou entregar as minhas ações em 27,94.
Se eu vender aqui no delta 20, eu vou receber 27 centavos e vou entregar no 28,94. Então é simples assim, não tenho que ficar tumultuando demais a cabeça de vocês. E o lucro da operação, se você vendeu aqui no strike 27,94, o teu lucro da operação é, você comprou o ativo por 26,29, vai entregar por 27,94. Então vai ter um lucro de 27,94 menos 26,29, que vai dar R$1 e pouquinho, mais aquele prêmio que você recebeu de 49 centavos. Esse prêmio aqui ele já é seu desde o início da operação, porque as operações de crédito, que são as vendas de volatilidade, e no caso a venda coberta ela é uma, você já começa a operação com lucro máximo. Você nunca vai ter mais do que o lucro do início da operação. Porque a partir dali, ou a opção ela se desvaloriza com o ativo caindo, né? Ou ela se valoriza com o ativo subindo. E se ela se valorizar e você quiser reverter, como eu expliquei no início do vídeo, você perde dinheiro, certo? E aqui por que ocorre a valorização ou desvalorização? Você comprou no 40, aqui no 27,94. Você assumiu a obrigação de entregar as ações para alguém no 27,94. O preço do ativo está 26,29. Naquele dia você conseguiu 49 centavos. Se o ativo cair aqui para 26,59, concorda que a probabilidade de acontecer aquele exercício ela ficou mais difícil, porque olha o tanto que o preço tem que caminhar. Logicamente a sua opção vai desvalorizar. O contrário também é verdadeiro. Se o ativo ele sobe aqui para o 27,69, agora a sua opção de 27,94 ela está com a probabilidade muito maior de dar exercício por causa da proximidade do preço. Sendo assim, a opção acaba valorizando. Tá ok? Então por isso que ocorre essa valorização e desvalorização. Por fim, o que a gente pode fazer de defesa são aquelas medidas básicas lá de manejo que eu passei no vídeo anterior, que é a zeragem ou a rolagem. No caso da zeragem, você vai ter prejuízo, né? Porque você está se defendendo que você resolveu não entregar o papel. E no caso da rolagem, você pode rolar com lucro, mas depende do momento da rolagem, conforme a gente explicou no vídeo anterior. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu vendo uma opção, independente, se eu vendi OTM, né, obviamente, vamos supor que eu vendi aqui no 28,19, o preço do ativo está 26,29, eu não quero entregar, e no dia do exercício ou próximo dele, o preço do ativo encostou na minha opção, eu não espero o preço do ativo passar. Eu já pego, recompro ela, né, zero, e vendo a do exercício seguinte. Aí eu vou ver aqui onde que fica melhor para eu poder vender. Então eu não espero o preço passar muito. Beleza? E só mais um detalhe, pessoal. Não importa em qual momento você vai se desfazer da operação. Ou você pode deixar aí para exercício, que se o preço do ativo ele não passar o seu strike, a sua opção ela virou pó, né? Você não tem obrigação nenhuma. E se ele passar, aí você vai ter que entregar as ações. Isso tudo ocorre de maneira automática. Se você não quiser se sujeitar a essas obrigações, no decorrer desse período de exercício, você vai ter que estar monitorando para ver o melhor momento para sair, de preferência com lucro, né? Deu oportunidade ali, conseguiu 50%, 60%, 70% de lucro, aí vocês vão ter que definir, né? Qual que é a margem de lucro que vocês querem sair. É como que você define o seu lucro. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu vendi uma opção, não interessa qual aqui, por 50 centavos. Quando eu entrei na operação, vendi por 50, caiu 50 centavos na minha conta. E essa opção hoje, ela está valendo 30 centavos. Então vamos ver com quanto de lucro que eu tô. Eu pego 0,30, que é o valor atual, divido por 0,50. Aqui eu descubro esse resultado aqui, ele significa que 0,30 representa 60% de 50 centavos. Eu estou num lucro de 40 centavos nessa operação. Conseguiram pegar aí? É assim que a gente faz essa conta. Então eu estava lá, eu vendi nos 50 centavos, era 100%. Agora o capital que eu estava operando, agora ele vale 60%. Ou seja, eu estou num lucro de 40 centavos. Eu estou falando 60% porque você pega e multiplica por 100. Tá ok? Se der um valor picado, não tem problema. Vamos supor aqui, 0,32 dividido por 0,50. Então,
32 representa 64%. Você pega e diminui de 1, vai dar um valor negativo, mas ele vai estar te mostrando o seu lucro. Aí você multiplica por 100, esse é o seu lucro. Você está com 36% de lucro nessa operação. A venda coberta, ela não chama margem, mas eu vou dar uma dica fera aqui. Quando vocês forem fazer a venda coberta, principalmente para quem não tem ações em conta e não tem garantia, compra o ativo num dia, aguarde 2 dias e faça a venda coberta. Porque aí vai ocorrer a liquidação desse ativo e você não vai correr risco da bolsa te chamar margem de garantia, tá? Porque a venda coberta, ela não te chama margem se acontecer dessa forma. Eu já tive problema, não foi uma nem duas, na verdade foram duas, né? Por causa desse efeito aqui que eu chamo de descasamento de ordens. Esse nome foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça. Porque a liquidação das opções, ela ocorre em D mais 1. Se eu vendi uma opção hoje, amanhã o dinheiro cai na minha conta. Se eu comprei um ativo hoje, o ativo ele é liquidado em D mais 2, daqui 2 dias. Aí o que acontece? Eu faço a venda hoje da opção e compro o ativo junto. Quando chegar amanhã, a minha opção for liquidada, a bolsa não vai enxergar que eu tenho de garantir o ativo. E ela vai me chamar margem porque ela vai estar pensando que eu estou descoberto. Tá beleza? Aí, assim, isso aí varia muito de corretora para corretora. Na corretora que eu opero, aconteceu comigo. Se na corretora de vocês tiver uma forma de você indicar para a corretora isso aí, beleza. Só que o problema não é a margem da corretora, porque a corretora ela também chama margem, né? O problema é a B3. E quando a B3 chama margem, a corretora ela não tem muita influência, não. Ela até pode avisar que você estava coberto tal, mas aí vai da boa vontade da B3, igual aconteceu comigo. E para os iniciantes que estão assistindo esse vídeo, deem preferência para vender sempre OTM e acima do seu preço médio, para você não ter prejuízo com as ações que você comprou, ter uma distância boa de segurança, que se acontecer o exercício, você vai ter um lucro bom, apesar do prêmio ser pequeno, mas é uma troca. E como você está no início, você tem que arriscar menos. Aí vai fazendo assim até você pegar o traquejo das operações, pegar a malícia ali de poder fazer uma rolagem, se necessário fazer uma zeragem, para depois você começar a arriscar mais e vender ATM. Mas eu aconselho iniciar sempre pelas opções OTM, no mínimo, Delta 30, beleza? Então aqui, ó, Delta 31, Delta 28, né? Aí você pode calcular também a distância do ativo, né? Então, por exemplo, aqui, se eu vender no 28,19, o 28,19 ele está a que distância do preço atual? Ele está a 7%, 7,2%. Aí você vai definir, eu quero vender 10% de distância, eu quero vender 5% de distância. Tem um vídeo do canal, eu vou deixar o card aqui em cima, ele é uma planilha de volatilidade. Dá para vocês usarem ela como referência de posicionamento também, é um vídeo bem interessante. Beleza, pessoal? Me alonguei muito aqui na venda coberta, tentei passar assim o máximo que eu sabia, voltado para pessoas iniciantes, mas eu acho que com esse vídeo aqui você já consegue operar. Muito obrigado e até o próximo. Valeu! Um abraço!